Aliança de Sangue, E. W. Kenyon, capítulo 7. Israel, o povo da Aliança de Sangue. Quero chamar sua atenção para vários eventos milagrosos associados com Israel, o povo da Aliança de Sangue. Esta aliança garantia-lhes proteção física, proteção contra seus inimigos, contra pestilências e enfermidades. Eles foram para o Egito e se tornaram uma grande nação, cerca de 3 milhões de pessoas. Deus os tirou de lá através de uma série de milagres que absolutamente atordoou a razão humana. Deus fez isto porque estava numa aliança de sangue com Israel e estava sob obrigação de libertá-los. Quando estavam na praia do Mar Vermelho, depois de haverem sido libertados de sua escravidão, Deus disse: Eu sou o Senhor que te cura. Então prometeu-lhes que nenhuma das doenças dos egípcios viria sobre eles. Ele era o médico da aliança de sangue ao qual pertenciam. Mal podemos compreender isto. Sabemos que por 40 anos eles vagaram pelo deserto. Deus deu-lhes a nuvem para proteger contra o sol causticante do deserto e à noite a coluna de fogo para luz e calor. Deu-lhes comida e água, supriu-lhes todas as necessidades. A lei e o sacerdócio. Em seguida, Deus deu-lhes a lei da aliança de sangue. Nós a chamamos de lei mosaica porque Moisés foi o instrumento pelo qual ela veio a Israel. Esta lei foi dada para separá-los de todos os outros povos da terra. Foi dada para fazê-los um povo peculiar sobre o qual Deus concederia bênçãos extraordinárias por causa da aliança de sangue. A aliança era o centro, o ponto em volta do qual a vida de Israel se movia. Depois que a lei foi dada e foi quebrada, um sacerdote se fazia imperativo. Nunca houve uma indicação divina para sacerdócio na raça humana antes, mas agora Deus designa um sacerdote e um sumo sacerdote. Com o sacerdócio foram instituídas as ofertas expiatórias. Porque também nunca houve antes uma oferta expiatória ou mesmo o grande dia da expiação. As ofertas que eles conheciam eram as ofertas pacíficas ou ofertas queimadas. Agora Deus designa um sacrifício especial no qual o sangue tinha de cobrir a lei quebrada e cobrir a morte espiritual de Israel. Desta forma, Deus poderia habitar no meio deles. A palavra expiação no hebraico significa cobrir, e Deus a instituiu por causa da vida que há no sangue, e esta vida servia como cobertura para a morte espiritual de Israel, sua violação da lei e sua impossibilidade de permanecer descoberto e sem proteção na presença de Deus. O sacerdócio da aliança de sangue tinha como figura principal o sumo sacerdote. Este se tornou o fiador da aliança e foi colocado entre o povo e Deus. Uma vez por ano ele entrava no Santo dos Santos para fazer a expiação anual. Esta era a única vez que o sumo sacerdote exercia seu ofício, a menos que um pecado grave fosse cometido entre o povo. A função do sumo sacerdote era peculiar no sentido de que, uma vez por ano, ele fazia cobertura ou expiação pelo povo e confessava os pecados do povo na cabeça do bode emissário e então enviava ao deserto para ser destruído. Sua presença era necessária para manter a comunhão e assegurar a proteção do povo. Com a expiação e o sacerdócio vieram os sacrifícios da aliança de sangue. As 5 grandes ofertas mencionadas nos 7 primeiros capítulos de Levítico eram ofertas queimadas ou holocaustos, as ofertas de manjares, as ofertas de paz, as ofertas pelas transgressões e ofertas pelos pecados. Estas ofertas eram ofertas de comunhão e oferta pela quebra da comunhão. Estas tinham a ver com a vida diária do povo. Quando um israelita estava em comunhão, ele trazia as ofertas queimadas, ou as ofertas de manjares e de paz.
Quando ele pecava contra seu irmão, trazia a oferta pela transgressão. Quando pecava contra coisas santas de Deus, trazia a oferta pelo pecado. Nesta última, o sumo sacerdote oficiava sob condições especiais. Eles eram o povo da aliança de sangue, por isso deviam conservar a comunhão com as obrigações e privilégios desta aliança. Bênçãos da aliança. Deus estava sob a obrigação de protegê-los dos exércitos das nações que estavam ao redor deles. Deus estava sob obrigação de cuidar para que sua terra produzisse grandes colheitas. Deus estava sob obrigação pela aliança de cuidar para que seus rebanhos multiplicassem. A mão de Deus estava sobre eles abençoando. Eles se tornaram a cabeça entre as nações e também eram os mais ricos entre elas. Jerusalém se tornou a cidade mais rica que o mundo já conheceu. Suas encostas montanhosas eram irrigadas e seus vales fervilhavam de prosperidade. Não havia nenhuma cidade ou uma nação que se comparasse a deles. Deus era o Deus deles e eles eram o povo da aliança de Deus. Um homem da aliança, quando em guerra, podia perseguir 1000 e 2 punham 10.000 em fuga. Nos dias de Davi, quando a verdade da aliança se tornara uma força viva na nação, ele tinha guerreiros da aliança que individualmente podiam matar 800 homens num único combate. Sem nenhuma arma, eles despedaçavam um leão como se fosse um cabrito. Eram corajosos e tinham grande força física porque tinham a proteção divina que fazia deles os maiores guerreiros. Eles eram o povo peculiar de Deus. Eles eram o tesouro do coração de Deus. Não há evento mais trágico na história da humanidade que a destruição de Jerusalém e a ida do povo para a Babilônia, porque pecaram contra a aliança. Os céus se tornaram como bronze e a terra como ferro. A chuva se tornou em poeira, as enfermidades começaram a afligi-los, os inimigos os venciam, até a cidade deles, a mais rica cidade que o mundo já conheceu, foi feita em ruínas. O templo, que era uma das coisas mais caras que possuíam, foi completamente destruído, tornando-se pó e cinzas. Quebraram a aliança.